Tá ok. É, bom pessoal, bom dia. A gente vai estar começando aqui nossa aula de microprocessadores e microcontroladores e vamos estar dando continuidade, né, às nossas aulas, né. A gente já viu, né, pessoal, algumas coisas, né, interessantes sobre alguns outros componentes do computador, né, como está aqui o que vimos nos nossos últimos encontros, né. Então a gente viu, né, algumas coisas sobre o histórico dos computadores. Deixa eu ver o que está dando para eu escrever aqui. Só um momento, pessoal. Tá ótimo. Bom, a gente já viu algumas coisas, né? O que a gente viu nas últimas aulas. O histórico sobre os computadores, como eles surgiram, né? O que é um computador, né? A gente estressou muito nessa parte. Vimos também a questão da arquitetura de computadores, né? E algumas outras partes principais. No caso, a gente viu as memórias memória principal, né, pessoal? Memória secundária. Vimos os barramentos e dispositivos de entrada e saída, tá? Tudo isso a gente viu e agora a gente vai estar vendo sobre microprocessadores de fato, né? Sobre o que é e como ele é feito, né? Como é a sua arquitetura e organização. Antes disso, pessoal, eu gostaria que vocês participassem um pouco da aula hoje, me falando aqui algumas coisas. Por exemplo, me dê algum exemplo assim de memória principal, memória secundária, dispositivo de entrada e saída. Barramento não, porque é um detalhe muito trivial, né? Quem poderia estar falando aí qual são exemplos desses dispositivos? Tá falando pra falar um exemplo desses aí, tudinho, desses quatro? Não, você pode falar o que você sabe aí pode ser uma memória, se você só souber de uma memória, pode falar de uma memória secundária. Só quero que vocês participem indicando alguns componentes para saber se vocês entenderam as aulas, né, pessoal? Por exemplo, uma memória principal, uma memória secundária, um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída. Vamos ter esse bate-papo aqui no começo, pessoal. Ninguém se habilita? A memória, a memória RAM, a principal. Muito bem, a memória RAM aqui na memória principal, né, pessoal? Muito bem. Quem mais? Acima da memória, professor? Pode falar memória, dispositivo. Vão falando o que vocês lembram das aulas, tá? Ninguém? Eita, pessoal. Acho que vocês não estão prestando atenção nas aulas, hein? É, dispositivo de entrada e saída, mouse, teclado, microfone. Muito bem, ó. A lenda chegou, professor. Bom dia. Bom dia. Impressora de saída, Muito no bem, caso né? pode ser o teclado, disco rígido, memória secundária. Muito bem. Mouse, teclado. Chip. É um chip, né? Chip de celular, né, pessoal? Não vou colocando em ordem porque a gente já viu nas aulas. Isso eu acho que monitor é de saída, né? Monitor. Monitor é de saída, exatamente. Saída. Isso aqui são só a entrada aqui em cima, monitor, CD. CD. CD, aqui em cima. Enfim, pessoal, vocês estão bem, muito bem, né? Pô, pelo menos fico contente. Então vocês estão de olho nas aulas. As aulas são para isso, pessoal, para vocês terem essas noções básicas, né? Não precisa. Tem muita coisa aqui, pessoal, que para ser sincero para vocês, Professor,
é muito complexo, tá? Mas Professor, pode falar. eu não deu pra responder porque eu tava numa ligação aqui, viu? Tá ok, tudo bem. Então é isso que eu quero que vocês entendam, né? Falaram de CD, eu acabei botando em entrada, desculpa aí, pessoal. CD seria CD e chip, né? Foi mal. Seria uma memória secundária, né? O chip de celular. Exato. CD, pendrive, né? Uma memória secundária, aquela memória, né, pessoal, que não fica, não é a memória principal do computador. Tudo que tem memória, né, salva conteúdo, mas não é uma das memórias principais, que é a memória principal. Geralmente é a RAM e a ROM, né? A memória secundária são as memórias que não são as principais, são chip, CD, pendrive, um HD, né? Então é isso. A ideia é essa, que vocês entendam esse básico aqui da aula. Muitas coisas complexas, né, que a gente viu, mas se vocês entenderem só esses conceitos básicos, está ótimo, entendeu? A ideia do técnico é a noção de conceitos básicos, né, da engenharia, né, porque não é um engenheiro, mas também não é alguém leigo, né, alguém que entende do assunto, né, de uma maneira técnica. Então, para você ser um técnico, né, você tem que ter um conhecimento no mínimo básico dos conceitos, tá? Então, beleza, né, pessoal? A gente vai agora entrar na área dos microprocessadores, né, que é, digamos que a unidade central de processamento, né? Então, vamos lá. Um mi... Oi, pode falar. Eu acho que você está falando um pouquinho baixo. É tipo um coração isso aí, né? Tipo uma placazinha que precisa Sim, dele. exatamente. O microprocessador é o que faz todos os procedimentos relacionados aos cálculos e ao processamento de dados. A gente vai ver aqui com calma todas essas questões. Então, digamos que ele é o cérebro, né? Se a gente fosse pensar, do computador, das aplicações computacionais. Então, ele é um circuito integrado digital, né? Aqui o termo circuito integrado digital. Por que ele é um circuito integrado? Porque ele é um ele executa diversas funções em um único chip, né? Lembrando daquela aula de histórico, né, dos computadores, surgiram na década de 70 o circuito integrado, que é um circuito que continha milhões de transistores, né, milhões de componentes eletrônicos internamente, só que ele era muito pequeno, então em um chipzinho você tinha milhões de componentes. Então isso é um circuito integrado. No caso, os processadores, dá pra ver aqui, né, pessoal, ó, que ele está nessa categoria, né, ó, fisicamente ele é muito compacto e internamente ele possui, ó, diversos aqui, ó, diversas entradas, diversos componentes aqui internos e executa as funções que estão aqui dentro, né, que a gente vai estar visualizando. Então ele é um circuito integrado, né, miniaturizado, microeletrônico, né, que realiza operações matemáticas e lógicas para cumprir determinadas tarefas de acordo com uma série de instruções ordenadas por um programa externo e codificadas por microcircuitos internos. Também é conhecido como CPU, né, pessoal, que é um termo muito utilizado tecnicamente, que é a sigla para Central Process Unit, ou seja, é uma sigla em inglês, né? Então é muito comum, né? Toda a questão de informática é muito relacionado com a língua inglesa, né? Pelo menos as siglas. Você não precisa entender propriamente inglês, mas você tem que ter noção um pouco pelo menos das siglas. A CPU, né, é uma sigla em inglês para Central Process Unit, ou em português, Unidade Central de Processamento, que seria no caso uma UCP. Mas assim, pela minha experiência, vocês vão mais ouvir falar de CPU mesmo, tá? Bom, como a gente viu, ela realiza operações matemáticas, né, e operações lógicas. O que seria uma operação lógica, pessoal? O que vocês entendem por operação lógica? Operação matemática, né, acho que é ponto pacífico, né? Todo mundo sabe que é uma operação matemática, é uma operação de adição, né, de subtração. O que seria então uma operação lógica? O que vocês imaginam que seja? Eu acho que vocês já viram em circuitos digitais, né? Mas só para lembrar.
Podem falar, não tenham medo. Só, O que é o professor mesmo? o que seria uma operação lógica? E o professor, Oi. uma operação que mexe com software, não? Sim, tem um pouco a ver, né? Na parte mais, digamos que mais alta do processo. A gente vai ver isso, né? Daqui a pouco sobre as camadas, né? Tem a camada alta e a camada baixa, mas enfim. Aqui é mesmo só na parte das ideias, né? A operação lógica. O que vocês imaginam no dia a dia como uma operação lógica? Que vocês fazem todo dia aí, né? Nós somos seres humanos, né? Então nós temos capacidade de raciocínio lógico, né? Não sei se vocês já pararam para pensar. O que seria esse raciocínio lógico? Essa lógica? Algo rápido e prático. Também. Mas uma lógica assim prática, por exemplo, nós conseguimos associar coisas, né? Por exemplo, você pode imaginar que tá chovendo muito esses dias, né, em São Luís. Você sai da sua casa, olha para o céu, vê uma nuvem, né, bem carregada. O seu raciocínio lógico vai identificar, pô, nuvem carregada, você já vai associar com chuva, né? Você já vai associar com se molhar, e aí você já vai se preparar para o seu dia a dia, né? Você vai procurar um guarda-chuva, alguma coisa do tipo. Isso aí é raciocínio lógico, associação de ideias, né? No caso, o microprocessador ele também faz esse tipo de lógica, só que de uma maneira bem simples, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático de um processador de uma operação lógica. Vamos lá. Uma operação de verificar se uma. Vamos lá. Geralmente isso aqui vocês vão ver no terceiro ano, né? Em informática vocês veem muito isso, mas digamos para não confundir vocês, uma operação fácil, né? Vamos lá, operação binária, né? Eu tô pensando aqui, mas é muito simples. Então, digamos assim, pessoal, que vocês lembram do número binário, né? Vou colocar aqui uma palavra em binário aqui, ó. 1, 0, 1, tá? O processador, ele vai ter que interpretar esse sinal, né? Digamos que o sinal 1, vou colocar aqui, é um valor de 3,3 volts que está chegando no processador. E o 0 é um valor de 0 volts. Qual é a operação lógica mais fácil de se fazer, né? Se chega, né? Eu vou colocar aqui, se, digamos que a tensão, se chega, né? No caso, se chega 3,3 volts, né? Observem o se chega a 3,3 volts, qual o dígito binário? Vamos lá, se chega a 3,3 volts, qual o dígito binário? O processador vai identificar, ele vai associar, olha só a questão do raciocínio lógico. Matemática é aquele negócio básico, né? 1 mais 1 igual 2. O raciocínio lógico é a interpretação dos sinais. Ó. Se chega a 3,3 volts no processador, ele vai interpretar, né, porque ele é previamente programado para isso, né, que essa tensão que chega vai ser o dígito binário 1, tá? Logicamente, para o dígito binário 0 também vai ser a mesma coisa. Se chega a 0 volts, qual é o dígito binário? Aí vai estar aqui, né? 0. Então, pessoal, a operação lógica são essas operações de se, né? Se alguma coisa acontece, fazer tal coisa, tá? Se uma coisa é verdadeira ou outra é falsa, vai acontecer algo na resposta, né? São aquelas operações que vocês já devem ter visto em circuitos digitais, com aquelas questões de aqueles circuitos lógicos, né? Não sei se vocês lembram, circuitos lógicos. Quais são os circuitos lógicos? Aqueles circuitos lógicos e, né? And no caso, né? Em inglês, or, né? O que é o ou, né? Então são esses exemplos, né? De circuitos lógicos. Então geralmente para fixar, né? Uma operação lógica são operações que você utiliza essas condições, né? Se uma bola
é redonda, ela vai girar, entendeu? São condições lógicas, basicamente isso, tá? Deu para entender, pessoal, essas operações lógicas? Eu sim, professor. Tá, ok. Então, operações lógicas são uma das operações mais, digamos, refinadas dos computadores, né? Que dá pra gente conseguir, né, fazer coisas inteligentes, né? Como eu mencionei, nós seres humanos usamos muita lógica. Então, se tem uma máquina que consegue realizar operações lógicas, é uma máquina que pode ser considerada inteligente, né? Por isso os computadores são cada vez mais inteligentes, né? No caso, executam cada vez mais operações lógicas e matemáticas também, tá? Então, explicado esse ponto, vamos aqui para os microprocessadores. Continuando, né, falando sobre ele, ele tem algumas características, né, como a gente já mencionou, o circuito integrado, só que ele também é um circuito integrado programável, capaz de manipular e processar dados. Ele é um dispositivo de uso geral, ou seja, está em diversas coisas, né, pessoal? Existem microprocessadores nos celulares, nos computadores e em diversos outros componentes, né, eletrônicos, né, tablets, televisões, né, hoje em dia, os televisores Smart TV, né, LED, todas elas têm microprocessadores internos também e diversos outros componentes, tá? É uso geral, não só em computador. Aqui a gente já foi, né, falando de funções de cálculo e tomada de decisão. Aqui eu já coloquei, né, a lógica em outra condição, né, tomada de decisão. Para você ter tomada de decisão, você precisa de operações lógicas, né? Porque você não vai tomar decisão sem, né, associar coisas, né? E aqui por fim, como a gente viu, como ele pode fazer essa matemática e todas essas operações lógicas, por isso que nós associamos ele como sendo o cérebro do computador, tá ok? Enfim, os microprocessadores, eles têm, né, obviamente, uma arquitetura interna, né? No caso, essa aqui, que a gente poderia chamar como a composição dele. Normalmente ele tem a unidade de controle, que é esse primeiro bloco aqui. Tudo isso é um processador, viu, pessoal? Todo tá bem aqui, ó, processador. Todo esse bloco grande aqui é um processador e internamente nós temos aqui a unidade de controle, a unidade lógica aritmética aqui embaixo e os registradores, tá? Essa aqui é uma composição básica dos microprocessadores, tá? E claro, a gente tem aqui os barramentos também que a gente já viu, né, na aula passada. Bom, continuando, a gente tem também aqui a unidade lógica aritmética. Vamos falar de cada componente, né? A unidade lógica aritmética também ela pode ser chamada de ALO, né? Em inglês também, né, pessoal? O objetivo da unidade lógica aritmética, ela vai assumir todas as tarefas relacionadas às operações lógicas, como eu mencionei, ou e, negação, etc., e aritmética. As operações aritméticas que ela faz, né, são as adições, a subtração, a multiplicação e a divisão. São essas quatro. A serem realizadas no contexto da tarefa. Isso vai variar, né, de acordo com a tarefa que você está fazendo. E as operações lógicas também é ou, e, negação, se, né, e entre outras operações. E aqui é os parâmetros que influenciam o desempenho global de um sistema dentro da unidade lógica. É o tamanho de palavra processada pela unidade lógica aritmética. A velocidade de cálculo, ou seja, a frequência que a gente mencionou muito, né, na última aula, vamos reforçar nessa. E a quantidade de operações que ela suporta, ou seja, o tamanho da palavra é o tamanho do bit que chega, né, no processamento, tá? Vou colocar aqui, ó, é o bits. A velocidade do cálculo é a frequência, ou seja, aquele clock, né, que a gente mencionou, que seria a quantidade de execuções de uma tarefa ou palavra, instrução, etc., em um espaço de tempo. Então, quanto mais rápido for a frequência, maior a velocidade para você fazer o cálculo.
E aqui a quantidade de operações, né? Então é quantas operações ele pode fazer, né, durante a frequência do clock, né? Quantas operações matemáticas, né? Por exemplo, é por isso que é muito comum a gente mencionar os microprocessadores pela quantidade de operações que eles fazem, né, em um segundo. Por exemplo, processador tal faz 100 milhões de operações por segundo. E essas operações são quais? Quando alguém menciona isso, você tem que saber que são operações lógicas ou aritméticas, né? Então, 1 bilhão de operações, que é o comum hoje em dia, faz 1 bilhão de operações por segundo. Então, ele faz todas essas operações em um segundo, tá? Tanto lógicas como aritméticas. Próximo. Aqui também a gente tem a unidade de controle, né? A gente acabou de falar sobre a unidade lógica e aritmética. Agora vamos falar sobre a unidade de controle. A unidade de controle, pessoal, ela é o componente mais importante do computador. Por quê? Porque ela faz o controle. Embora aquela outra unidade faz as operações, essa aqui controla as operações e as ações do computador. Ou seja, a unidade de controle do processador faz todo o controle das operações e ações do computador ou sistema computacional. É um elemento que garante a correta execução dos programas e a utilização dos dados corretos nas operações. Gerencia todos os eventos associados à operação do computador. Enfim, a unidade de controle ele é meio que faz todo o levantamento das operações, tenta evitar, né, colisões entre operações, tenta evitar que o tempo de uma operação invada o tempo de outra. Vocês estão entendendo? Então, ele faz, digamos que o meio campo de todas as ações do computador. Ele vai ordenando as ações, né? Um exemplo, eu aperto uma tecla no teclado, isso é uma operação, e enquanto eu aperto essa tecla, está aparecendo aqui no meu computador a imagem da minha transmissão, né, de vídeo. Então, são várias operações que estão sendo executadas nesse exato momento. E quem organiza essas operações, né, para não haver um problema, né, por exemplo, quando a pessoa fala, travou o computador, travou alguma coisa do celular. Então quer dizer que você está executando várias operações, né? Quando, assim, não mencionando aquele travamento da internet, né? Que aí é causado pelo seu sinal de internet. Mas quando quando o celular dá essa pausa, né? Por exemplo, você está executando várias tarefas ao mesmo tempo, o celular trava, né? Como a gente chama normalmente no dia a dia. Isso aí, pessoal, é uma pausa. Pode falar. Quando a gente tá usando assim, tipo, a gente tá jogando, começa a travar. No caso de jogos, se for jogos online, né? Quando é jogos online, geralmente esse travamento ocorre pela internet, né? Você perde um pouco a conexão. Agora, quando é travamento de software, né? Por exemplo, você está jogando um jogo, né? Que precisa de um celular bastante potente, você não tem um celular muito potente. Aí trava. Quando trava é porque o seu celular, o seu processador, ele está com problema de processar os dados. Vocês estão entendendo? Então, quando ele tem esses problemas de processamento, o que ele faz? Ele pausa alguma operação. Por isso que você sente o travamento, porque ele está pausando o seu jogo para executar outras operações, para depois você continuar jogando, entendeu? É mais ou menos isso. Professor, Pode falar. isso também teria a ver assim com a memória também, tipo essa questão do processamento. Também. Se a memória estiver sobrecarregada. Exatamente. Também, se a memória estiver sobrecarregada, o que acontece? O processador, pessoal, ele meio que ele controla todos esses mecanismos. A memória, ela está inteiramente ligada com o processador. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se você tem pouca memória, o processador, né, no caso sobrando, o processador ele está interpretando, por exemplo, seu jogo, né? E seu jogo ele precisa de quê? De memória. Então ele vai tentando inserir as memórias do jogo na memória RAM, tá, pessoal? Memória de aplicação, memória primária, lembrando, né? Memória RAM. E não vai conseguir. E nesse ponto que ele não consegue, ele vai tentando tirar algumas memórias que você não está usando e tentando inserir mais memória. Se não tiver como, ele vai realmente travar e você não vai conseguir usar. Aí o que você vai ter que fazer? Ou você
fecha sua aplicação, né? Você fecha seu jogo, o aplicativo qualquer. Tô só dando um exemplo do jogo, tá, pessoal? Você fecha seu jogo. Quando você fecha uma aplicação, a memória da aplicação que você estava usando, ela vai, o processador vai tirar a memória da aplicação da memória RAM, tá? Ou seja, aqueles dados da aplicação ele vai sumir e aí sua memória vai aliviar, digamos assim, né? Por isso que quando alguma coisa trava, né? Um jogo trava, você fecha o jogo. Quando você fecha o jogo, libera espaço na memória, tá? E o seu celular volta a funcionar corretamente. Estou dando exemplo do jogo, pessoal, mas pode ser, por exemplo, um Facebook que tem muitas janelas abertas, o Instagram lá, enfim, várias janelas no seu celular, por exemplo, tá aberto Instagram, Facebook, TikTok, essas coisas aí de hoje em dia, né? Várias coisas abertas. Aí você vai fechando, né? E você vai reparar que quando você vai fechando os aplicativos, seu celular vai ficando mais aliviado, digamos assim, em termos de desempenho. Alguém queria falar? Limpar o cachê também. Então, o cache também ajuda nisso. Exatamente. Também existe a memória cache, né, que a gente viu nas nossas aulas de memória. Essas memórias cache, né, dos aplicativos, aí, por exemplo, de celular, é uma memória que ela fica armazenada, né, geralmente no processador, e é uma memória de acesso rápido. É aquela memória que você quer usar rapidamente, né, e fica armazenada. Isso também pode ser feito. Por exemplo, quando você fecha a aplicação, às vezes a memória cache não fecha junto, né? Porque quando você fecha a aplicação, você vai aliviar a memória RAM, né? Não a memória cache. A memória cache, ela vai permanecer armazenando alguns dados, tá? Por que isso? Porque também é uma memória volátil, né, pessoal? Deixando para não confundir vocês, a memória cache também é uma memória volátil, mas que ela guarda algumas informações para quando você ligar novamente o aplicativo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Free Fire, né, que você joga. Então você, quando liga o Free Fire, né, acessa, você vai ocupar uma faixa de memória na memória RAM, tá? Digamos que sua memória RAM, pessoal, vamos lá, vou tentar escrever aqui. Você tem uma RAM e ela tá com... E ela tem, digamos que... Vamos lá... 2 GB, né, seu celular. 2 GB. Você liga um computador. Enfim, aí normalmente quando você liga seu celular, você já consome memória, né? A partir do momento que você liga, você já está consumindo. Digamos que você consome aqui 20% da memória só em stand-by. Stand-by que eu menciono, pessoal, Nossa, ficou aqui parecendo... Ficou muito feio isso aqui. Eu vou colocar aqui fácil aqui para vocês entenderem. Se eu estou consumindo 20% de 10 GB, isso aqui corresponde a 2 GB. Então 2 GB de memória de 10% eu estou consumindo aqui, ó, em stand-by. O que é stand-by, pessoal? Stand-by é só o computador ligado normalmente sem nada, tá? Só os processos internos do celular ou computador. Aí digamos que eu abro um jogo, né? Aí o que vai acontecer? Digamos que esse jogo ele consome mais 40% da minha memória, né? Então estava em 20%, vai passar aqui, né, nesse ponto aqui, né, 20%. Agora vai passar a 60%. Então vamos lá, relembrando, estava o celular sem nada, você liga o jogo no seu celular, aumenta a memória consumida. Então você tinha 10 GB você tem 10 GB de memória RAM, liga o celular, consome 2 GB, liga o jogo, consome 60%, que é 6 GB, né? Então o seu celular nesse momento está trabalhando com 60% da memória ocupada. OK? Aí digamos que você fecha o seu aplicativo, né? Então vai voltar aos 20% aqui, tá? OK? Então, acho que deu para entender, né, pessoal? Eu vou abrir aqui o meu gerenciador de tarefas para vocês terem uma ideia na questão do computador.
Vocês estão vendo aqui o gerenciador de tarefa? Sim, professor. Então, reparem bem que aqui tem algumas coisas que é CPU, memória, né? Disco, rede e outras coisas, né? GPU, enfim. O que é interessante pra gente é só a memória e CPU aqui, ó. Não sei se dá pra ver muito bem, né? Talvez eu dê um zoom aqui, enfim. Ó, vou tentar dar até um zoom aqui pra vocês, ó. Isso aqui é meu computador nesse exato momento, ó. Então, olha o tanto de aplicação que tem, ó, aberta. Porque existem diversas aplicações que você nem vê, né, mas está funcionando. Então, aqui no meu computador eu estou usando 50% da CPU nesse exato momento e 35% da memória, tá? A CPU, né, pessoal, é o microprocessador, né, executando as tarefas. Olha aqui várias tarefas. E a memória RAM, tá? Essa memória aqui. Aí, vamos lá. Deixa eu tentar abrir aqui alguma coisa. Bom, pessoal, eu também tenho alguns... Deixa eu ver se eu tenho algum jogo aqui para vocês verem, alguma coisa que consome bastante memória. PUBG consome bastante dados, professor. Dados que tu fala de... Dados da internet, né? Também, eu acho. Assim, quando consome memória, a gente fala que consome memória. Os dados geralmente está relacionado a dados móveis, tá? É porque, assim, pessoal, existe também aqueles travamentos relacionados à internet, tá? Então, vou abrir um jogo aqui para vocês verem, ó. E olhem só, eu tô abrindo um jogo aqui, ó, minha memória tá em 37%. Eu acabei de abrir um jogo bem pesado aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Vamos ver se abre. Porque eu tô transmitindo, né? Olha a memória subindo aqui, vocês estão vendo? 41, 42. Ó, já tá abrindo o jogo aqui, ó. Ó a memória que o jogo tá consumindo aqui, ó. Opa. Tá aqui 44%. Acabei de ligar o jogo, ó, e o jogo já tá a segunda aplicação consumindo mais memória aqui. Aham. Você quer ter Witcher, pessoal? É um jogo bem legal. Gameplay aí, professor. Ah, já tá virando. Nova Liga da Lenda. Mostra aí, professor. Então, O ó. famoso LOL. Então você já tem aqui um. Deixa eu tirar aqui essa. Pronto. Então eu já tô consumindo memória pra caramba aqui, ó. Olha Seu só. computador tá com memória RAM. O meu computador tem 16 GB. Então você tem aqui, ó, eu liguei o jogo, já aumentou 800 GB. Olha só, lembrem bem. Quando a gente começou aqui o meu exemplo, eu tinha 33% de memória. Eu abri um jogo aqui, ó, já tá 44%, tá? Isso aqui é porque eu tô no computador, né, pessoal? No celular, geralmente a memória é menor. Aqui tem a CPU, a memória. Então, a ideia dessa nossa aula, pessoal, dessa nossa disciplina é que vocês entendam esses conceitos básicos, tá? CPU, ó. Aqui a utilização da CPU também aumentou muito. Eu estou usando agora 81% do processador. 87% já está ficando até alto. Eu vou até finalizar aqui o jogo para não atrapalhar aqui na transmissão. Fechei. Professor, Pode falar. como que entra nessa abertura bem que você tá mostrando? Quem está no computador, geralmente você aperta Alt Ctrl Del. Alt quanto del? Isso. Não sei como é que é isso aí, não sei não. Mas, mas isso só funciona no computador. Tu tá no computador agora? Sei. Não, é que eu tô querendo ver meu PC, que ele tá travando muito. Tá ok. Bom, o Alt Ctrl Del é no teclado. Tem a tecla Alt
tem a tecla Ctrl e a tecla Delete. Aí você aperta Alt Ctrl Del e vai em gerenciador de tarefas, tá? Que é esse cara aqui, ó. Aí você consegue ver esses dados do seu computador. No celular também dá para vocês verem, viu, pessoal, esses dados. Só que no celular você tem que ir nas configurações, né, e mexer. Cada celular é uma configuração, né? Então dá para vocês verem, né, esses dados, né? Enfim, pessoal, a ideia da aula é essa, né, para vocês entenderem esses conceitos, né? Os conceitos básicos de computação, tá? Então acho que deu para entender essa parte da memória, né, pessoal? Já expliquei até demais aqui, botei até um jogo. Pode falar. Tem como mexer assim no processador depois de ser, porque, por exemplo, quando a gente tá montando um PC Gamer, aí tem toda a configuração do processador lá, as coisas lá, tem como mexer nesse processador. Bom, existe uma forma de você... Assim, o processador já vem de fábrica, né, com as configurações dele, né? Interessante vocês falarem de PC Gamer, mas assim, o que vocês estão falando de PC, vocês olham na internet, né? Vocês que estão nessa idade devem ver bastante, né? YouTube, esse pessoal que mexe em jogo, né? Fazendo gameplay, essas coisas. Quando eles montam os PCs dele, eles estão mexendo com isso aqui que a gente está vendo, pessoal. Eles estão botando memória, né? Melhor, estão botando um processador melhor, estão botando uma memória secundária boa, né? Que é aquela SSD hoje em dia, né? Memória... Eu não vi. Uma placa gráfica. Sim, uma GPU, né, que já é uma outra coisa que a gente não... Que não vai dar para abordar na disciplina, né, pessoal? Senão vai ficar muito grande. Mas tem a placa gráfica que facilita o processamento de vídeo. Então, tudo isso tá relacionado com nossas aulas aqui, pessoal. Pode falar. Professor, sou eu no comentário que o meu colega botou. Ah, tá ok. Na montagem de um PC, o que é melhor para a memória dele? Bom, quando a gente fala desse tipo de memória que você botou, que é SSD e HD, né? Vou colocar aqui visualmente para quem não entende, porque tem gente que não vê muito, né, sobre essas coisas, né? Então, para vocês entenderem, né, para todo mundo compreender, eu vou colocar aqui uma imagem. Você mencionou HD e SSD, ó. Deixa eu abrir só a imagem aqui para vocês verem. Bom, o colega aqui, pessoal, ele mencionou o que é melhor para um computador, um HD ou um SSD. O HD, né, a gente já viu nas nossas aulas, que é o que? A memória secundária, tá? O SSD é um tipo de memória secundária mais moderna, tá? E mais rápida. Então, no computador, o SSD é bem melhor, né? É bem mais rápido, tá? Então, respondendo essa pergunta, o SSD seria uma melhor opção, tá? Mas para quem não entende muito dessa parte aqui, a ideia de vocês entenderem é só que, ó, HD, SSD são memórias secundárias, tá? Basicamente isso. Professor, e também a aplicação do SSD é mais fácil, né? Inserir ele na placa. Sim, é relativamente fácil. Não tem muito problema. Aqui no meu computador você pode... Eu tenho um SSD. E a conexão dele é que nem o do HD, né? É pelo cabo SATA que a gente chama, tá? Cabo SATA. Deixa eu ver outra... podem perguntar aí, pessoal. Vejo que vocês têm muita dúvida nisso, né? Professor, o que acontece se o uso da CPU chegar a 100%? Bom, aí quando o uso da CPU chega a 100%, aí a gente volta pelo início do que a gente estava conversando, do travamento, né? Então, quando chega a 100%, geralmente a CPU já está no máximo de trabalho que é possível. O que vai acontecer? Ela vai escolher os trabalhos que ela vai executar. Então, se você chegar a 100% de CPU, ou seja, pessoal, lembrando aqui para quem não tem essa vivência aí no mundo gamer, né? Então... Quando você chega a 100% de CPU, lembrando só da nossa aula aqui, o que acontece? Isso significa que o microprocessador está no máximo possível de uso. Então, se ele está no máximo possível de uso, ele vai escolher qual operação que ele vai executar. Então, no caso de um caso real, você tem lá várias aplicações.
abertas, né? Digamos que Facebook, Instagram, jogo, tá tudo isso aberto. Aí o que chegou a 100%, o seu celular, por meio do microprocessador dele, vai determinar as tarefas que vão ser executadas e as tarefas que vão ser mantidas em stand-by. Ou seja, ele vai parar algumas tarefas. Quando ele para uma tarefa, por exemplo, ele para a tarefa do jogo. O que vai acontecer com o jogo? Ele vai travar. Daí vem a questão da origem do travamento de jogos, né, ou de aplicações. Por que isso? Porque ele vai priorizar as funções principais do celular. Qual é a função principal do celular? Ele vai manter o celular ligado, vai manter a tela ligada, vai manter, por exemplo, no caso de um celular, eu acredito que uma função principal dele seria, ele vai manter o processo de receber ligações, vai manter o processo de receber chamadas de mensagem. Então ele vai escolher as tarefas prioritárias, tá? E vai deixando em stand-by as tarefas não prioritárias. Aí e como ele está em 100%, ele vai ficar travando e você vai ter que, como usuário, eliminar alguma tarefa. Aí você vai tentar lá, no caso, fechar um aplicativo, né? Fechar alguma coisa e vai liberar memória e vai liberar também processamento, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, sobre a questão de vírus. Se entra um vírus no celular, então ele corrompe o processador em si? Não, no caso do vírus, o que acontece, né? Um vírus muito famoso hoje em dia, pessoal, eu acho que vocês já ouviram falar de Bitcoin, alguma coisa assim, né? Bitcoin, não sei o que. São algumas coisas que utilizam o processador do seu celular, o computador, para ficar fazendo uma coisa chamada mineração, tá? É um termo bem novo, então eu não vou entrar muito em detalhe. Mas o que acontece? Digamos que você pega um vírus de mineração de Bitcoin. Você tá lá, clica num link, né? Isso é um exemplo, né? Existem vários vírus. Nesse caso aqui, eu dou esse exemplo porque é um vírus que ataca justamente o processador. Por quê? Você entra num link errado, né? Alguém manda sem querer, você aperta sem querer. Você é infectado por esse vírus, né? O seu celular, no caso. E esse vírus ele vai estar executando a mineração de Bitcoin, por exemplo. Tendo a internet. Então ele vai consumir seu processador sem você ver, né? Está sendo consumido, porque não vai abrir nada, você não vai perceber nada de diferente na tela, né, do celular, mas ele está lá consumindo o seu processador, tá? Para executar uma tarefa para uma outra pessoa que está lá na Rússia, sei lá. Isso você tendo internet, né? Isso é só um exemplo. Então, digamos que seu processador está só esse vírus está consumindo 40% do seu processador. Aí você começa a sentir seu celular lento, aí você pode ver, né, no caso do computador, eu posso abrir aqui, né, se tivesse um vírus aqui consumindo o processo, eu ia ver aqui na CPU, ó, aqui no controle de CPU, bem aqui. Ia estar aqui o nome do aplicativo que está consumindo, né, processamento. Aí eu ia vir aqui, ia identificar o vírus e ia tentar eliminar, entendeu? Isso é um exemplo. Existem outros vírus, por exemplo, os vírus de roubo de senha de banco, tá? Esses aí são uns vírus que não consomem, geralmente, não consomem processamento, tá? Ele não consome muito o seu processador. Porque é um vírus que basicamente só coleta o que você digita, né? No caso do celular, do teclado, antigamente tinha um vírus que a gente chamava de Keylogger, tá? Que era um vírus que monitorava tudo que você digitava aqui no teclado. Ele salvava essas informações e, gente, teclar é uma tarefa trivial para o computador. Então, você só monitorar o que a pessoa está digitando não consome muito processamento, entendeu? Você tá aí. Perguntaram qual a base de criação de um vírus. Bom, aí quem faz um vírus geralmente é um programador, né? Isso aí já é mais na parte de informática. Vocês estão tendo informática aí, né? Disciplina? Eu acho que é o professor Alexandre, acho que ele sabe muito bem explicar essas partes aí de vírus, essas coisas. Aí vocês podem até falar com ele, né? Associando com a nossa disciplina aqui. Seria uma boa aí vocês mencionarem na aula dele também. Mas basicamente quem faz um vírus é um programador
que está programando algo, né? E quando você programa um software, né? Você está sabendo exatamente o que você está fazendo, né? Então, o programador, ele sabe a função do programa. É como um vírus, pessoal, nada mais é do que um programa, né? Feito para uma finalidade errada, né? Então, por exemplo, o Free Fire, né, que vocês mencionaram, é um programa que é um programa é um jogo, né? Então o programador programou lá o jogo para você. O vírus é a mesma coisa, é um aplicativo, um programa que um programador programou. Por exemplo, um vírus de coletar a informação do seu celular. O cara vai lá e programa o vírus justamente para fazer isso, tá? E assim, bom, eu não tenho muito conhecimento disso. Então, eu sou engenheiro, não sou muito programador. Quem manja, quem sabe bastante disso é o professor Alexandre, tá? Professor, Pode falar. aqueles links que, tipo, de coisa de promoção, ganha celular pelo site, é tudo vírus, não é? Ah, com certeza, né, pessoal? Com certeza essas coisas aí é bom nem mexer, né? Então a gente apertando, aí o celular só dá Isso. defeito. Nossa, evitem fazer isso, tá? Não façam isso, porque hoje em dia, né, pessoal, eu não sei, auxílio emergencial, né? Eu acho que os pais de vocês já devem ter visto a respeito disso, quem tá precisando, né? Hoje em dia me mandaram aqui um link, né, de site que coleta informação de auxílio emergencial. Então é bom vocês sempre difundirem que essas coisas assim que chegam no WhatsApp, né, pessoal? Não acreditem, né? Chega assim, o link aqui para você cadastrar, para você ganhar dinheiro. Não, geralmente isso não, geralmente não, 100% das vezes é furado, entendeu? Não caiam nessa, não. Tá bom? Bom, mas enfim, para finalizar, né, essas coisas de vírus geralmente está relacionada com o que a gente está vendo aqui, né? Mas a questão de criar um vírus ou não, isso aí foge um pouco da nossa disciplina, tá? Bom, mais dúvidas assim relacionadas à memória, processador? Então tá. Não, professor. Então vamos continuar. A gente parou aqui, né? Só lembrando a aula, a gente estava em composição do microprocessador, a gente falou sobre a unidade de lógica aritmética, que faz as operações matemáticas e lógicas, né? A unidade de controle, que é aquela unidade que controla, né, o que vai ser executado ou não pelo seu computador ou celular, enfim. Então, foi o exemplo da CPU de 100% que deram. A CPU está em 100%. Quem vai coordenar o que vai ser executado ou não, quando chegar a 100% ou em qualquer faixa de operação, é a unidade de controle. Tá? E você tem os registradores, né, que a gente até viu, acho que na última aula, que são as memórias internas da CPU. Tá? É uma memória RAM que fica na CPU. Um exemplo, né, que é a memória cache, que a gente estava mencionando aqui, né? A gente acabou de mencionar. Então, são memórias. Essa memória que fica no processador, ela é um pouco diferente da memória RAM, porque ela tem uma maior velocidade, que permite o armazenamento de valores intermediários ou informações de comando. Esta memória é composta de registradores ou registros, onde cada qual possui uma função própria, e os registradores são utilizados para assegurar o armazenamento temporário de informações importantes para o processamento de uma dada instrução. Bom, aqui tem muita teoria, mas o que vocês devem fixar é que no registrador, ele é a memória interna do processador, não é uma memória RAM, porque a memória RAM não fica no processador, pessoal. É uma memória interna ao processador, que ela salva algumas informações pequenas, tá? Para execução rápida, tá ok? Então ela pega a memória RAM, a informação da memória RAM salva um pouco dessa informação do processador para fazer processos rápidos, tá ok? E bom, por fim a gente está aqui no clock, né? Nossa aula vai até 10h15, né? Tá ok? Ainda temos 5 minutos. Eu vou mandar a lista novamente aqui, pessoal, para quem não... Eu ainda estou testando aquele processo aquele aplicativo de chamadas automáticas, mas enquanto eu ainda não tiver 100%, a gente ainda vai fazendo uma lista.
Se bem que tá bem... Provavelmente na próxima aula a gente nem use lista, porque já tá bem... Pelo menos ontem eu conferi a presença de vocês e bateu certinho com a presença do aplicativo que faz a contagem de pessoas na aula. Então acho que tá... Professor, Pode falar. tipo, como que faz pra usar dois monitor? Ah, Eu tô querendo botar mais um monitor no meu PC. bom, aqui no meu, por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo. E a minha placa de vídeo tem duas saídas. Uma é uma saída HDMI. HDMI que eu falo, pessoal, é um tipo de cabo, tá? E outra é uma saída DVI, que também é um tipo de cabo, né? Então eu tenho dois monitores e esses monitores têm essas duas entradas. Aí uma entrada eu boto no monitor. Digamos, uma saída da placa de vídeo eu boto em um monitor e a outra saída eu boto no outro. Então tem que ter duas saídas, né? Pra você usar dois monitores. Mas é obrigatório usar a placa de vídeo? Não, assim, geralmente as placas de vídeo têm essas duas saídas, entendeu? Geralmente, se você não tiver uma placa de vídeo, só tiver a placa-mãe com o processador com placa de vídeo interna, geralmente tem só uma saída. Mas enfim, isso depende da sua configuração, né, que você está usando. Minha, né, tipo, não tem placa de vídeo, mas ela tem duas saídas. Então Usa na você... placa-mãe. então perfeito. Aí você usa uma saída em um monitor e a outra no outro. Você só tem que ver na hora de comprar o monitor se a entrada do monitor é a mesma da saída do computador. Ah, tá. Se for o mesmo, pode comprar que não tem erro. Bom, Obrigado. nada. Bom, pessoal, aqui eu ia falar sobre o clock, mas é um pouco aquele negócio de frequência que a gente sempre quando eu menciono fica bem confuso, né? Então eu vou deixar a aula de amanhã, né, que é mais curtinha, só para falar sobre clock, que está relacionado com frequência, né? Então amanhã a gente vai falar sobre esses três slides, basicamente, aqui para a gente entender definitivamente esse negócio de frequência, tá? Tá. Então a aula de hoje foi essa, né, pessoal? Acho que foi muito boa, eu gostei muito das perguntas, eu gosto de aulas com que vocês interagem. E é isso, esse material eu vou estar colocando hoje ou amanhã